Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, assim como eu, estava contando os minutos, os segundos para estarmos aqui. Porque hoje não é apenas um Coachflix. Hoje nós vamos estar falando da rainha. Um beijo grande para minha mãe, Ni, que acabou de entrar. E para Cici também. Falar da rainha, falar de Whitney Houston é inacreditável, imperdível, memorável, dá muitas saudades, mas é um assunto muito relevante para vocês que sabem, tanto eu quanto Samara somos facilitadoras de constelação. E quando há um caso como o da Whitney Houston que merece uma investigação, a gente quer compartilhar com vocês, porque na vida nada se cria, tudo se cocria e todas as nossas raízes de emaranhado, de problema, de fortunos também vem da nossa ancestralidade. E hoje a gente quer compartilhar isso com vocês. Antes de todos os convidados entrarem, eu queria desafiar você a convidar pelo menos 5 pessoas. Gente, eu tenho certeza que todo aprendizado é muito útil para você, é útil para sua família, é útil para o seu relacionamento, para a sua relação com seus filhos. E a gente está aqui de forma, gratuita, compartilhando o conhecimento, porque o nosso desejo é ver todos vocês crescerem. Deixa eu ver se a Samara já está por aqui. Enquanto isso, deixa eu chamar meu povo também, porque eu quero todo mundo aprendendo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo de hoje. Esse filme ele estreou aqui nos Estados Unidos no dia 23 de dezembro. Eu fiquei enlouquecida esperando ele entrar no Brasil para que a Samara também pudesse assistir. Eu tinha certeza que ela ia gostar muito. Aí está ela. Hello, darling. Hello, darling. Deixa eu ver essa luz aqui, que hoje eu não estou na minha residência. Você Então, eu estou me adaptando. Ah, agora eu estou ótima. Não, vai ter que ficar aí sem estou mexer para não atrapalhar a luz. imóvel. E hoje que eu vim com esse cabelo à la Whitney Houston, toda trabalhada no glamour. Pois é, gente, nós somos fãs de Whitney Houston e ficamos mais fã ainda da história dela, que é muito relevante. Você que ainda não foi assistir, fica aí a minha recomendação. Você assina embaixo, Samara? Ih, já tá dando um pau na internet. Mas vamos lá. Voltou? Voltei, não sei por que eu tô caindo, não. Tô direitinho aqui. É, travou aí. Mas vamos lá, gente. Estava falando pro pessoal que fica a minha recomendação para quem não assistiu, assistir. Tô te perguntando se você assina embaixo. Nossa Senhora, eu quase falei, você vai pro cinema hoje? Não, por que eu iria pro cinema para assistir o filme de Whitney Houston? Porque, na verdade, eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas a minha primeira formação é em artes cênicas. Eu sou atriz, né? E eu sempre tive muita curiosidade de entender um pouco da vida dos nossos mitos, né? Na faculdade a gente estuda o mito, só que o Whitney ainda estava entre nós, a gente estudou muito Marilyn Monroe, né? Elvis Presley, e são todas personalidades que cabem muito estudo, justamente porque um dia elas foram pessoas comuns como a gente, né? E elas tiveram vivências que levaram elas às desventuras. E o caso de Whitney, em muito particular, né? Que ela era muito brilhante, muito forte, e ela, infelizmente, ela não conseguiu, e muito mais, infelizmente ainda, que a doença dela, né, a desventura dela veio da criação, né, veio do... Então, se a gente tem a oportunidade de entender sobre isso, a gente zera a vida,
porque, né? Hoje poderíamos estar aí com o Michael Jackson, que também dispensa, né? Pois é. Mas então, gente, voltando aqui no assunto da Whitney Houston, porque senão a gente vai desembalar Michael Jackson, Prince e todos os outros. No filme, né, eles mostram o início, né, Whitney ali já com 15, 16 anos. Mas fazendo um pequeno background aqui, a Whitney vem de uma família de música. Ela era sobrinha de Aretha Franklin, filha de Cissy Houston. E com ela, Da Ronnie Rollins, sua tia também. então o talento corre na veia, né? Ela não foi assim, surgiu do nada no programa do Chacrinha, nem no show de calouros. Ela já tinha, né, esse background. Cantava na igreja, quando a mãe dela estava presente. Mas a primeira coisa que a gente nota é a dureza da mãe dela, com ela na exigência de cantar. Ela falava: você é uma Houston, você é uma Houston, você tem que fazer o seu melhor. E ela não tinha liberdade de expressar, brincar com a voz dela de como ela queria. E ela tinha um outro lado, com uma grande insatisfação, que a mãe dela fazia muita turnê. Quem cuidava da casa, o ponto de referência dela era o pai. Entre aspas aqui, dentro da constelação, a gente entende a importância dos pais no desenvolvimento, no sucesso, nos relacionamentos, na vida financeira, tá? Mas dentro da psicologia também nós temos um entendimento que a mãe e o pai têm funções diferentes, né? A mãe nutre. Só a mulher, porque ela gera, né? Não estou dizendo que é melhor, mas porque ela gera, carrega essa criança 9 meses. E ela traz essa criança, através do esforço dela também, ao mundo. Então, a criança, até mais ou menos uns 2 anos de idade, que ela vem ter noção que ela é um corpo, a mãe é outro corpo. Porque eles acham que eles são um só, né? Ela só deixa de amamentar pelo cordão umbilical e começa a amamentar ali pelo peito. Então, você imagina como deve ser difícil para uma criança quando os valores são invertidos. Quando o pai faz o papel de mãe, né? E a mãe é a que vai trabalhar. Não necessariamente, preste atenção, põe amor nas minhas palavras. Não estou aqui julgando, criticando nenhuma mãe. Porque você não vai deixar um filho seu passar fome, não vai deixar um filho seu passar necessidade, você não vai morar debaixo da ponte. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Né? Mas no caso ali, quem trazia o dinheiro, né? Quem fazia mais dinheiro, diria assim, era a cantora. Era Cissy Houston, a mãe de Whitney Houston. E quando ela voltava para casa, parecia que eles tinham muito conflito, a mãe e o pai. Logo no início da cena, a gente vê ali eles começando a brigar, quebrar tudo e joga na cara que você estava na rua, porque eu que fico aqui, porque eu que limpo, você está torrando dinheiro com mulheres. E o Whitney corre pro quarto dos irmãos. O Whitney Houston tem 2 irmãos mais velhos, o Gary e o Michael. Michael chega a dar uma entrevista carregando a culpa, dizendo que ele se sente culpado porque o Whitney Houston começou a fumar maconha, Maria Juana, weed, seja lá como que você chama aquela plantinha verdinha, aos 10 anos de idade, tá? Porque muitas vezes você fala, o Whitney ficou assim depois que ela casou com Bobby Brown. Não. Então, assim, ela já aprendeu a recorrer a aliviar o estresse na maconha. Quando Whitney está no último ano do 2º grau, ela canta em um show onde a mãe dela ia cantar e na última hora, a mãe dela, por ver um grande produtor participando do show, fala que está com dor de garganta e põe o Whitney para cantar no lugar. Que foi uma estratégia, só ela que não sabia, mas ele se apaixonou por ela e ali ainda, de menor, ela assina o primeiro contrato com exclusividade. Para quem não sabe, Whitney não era compositora, tá? Ela não compôs nenhuma música, mas ela escolhia a dedo qual música que combinava com o estilo dela. Todos os arranjos de voz pertenciam a ela, mas ela mesma não compôs músicas. Como ela já estava com esse contrato assinado, um dia lá na pracinha, ela, né, uma outra moça lá entregando panfletos, conversa com essa moça, Robin, que já está na faculdade,
fazendo administração de empresas e elas se conectam. Durante todo o tempo que Whitney esteve viva, ela nunca reconheceu a relação dela com Robin Kraft, que foi namorada de Whitney. Não é isso mesmo, Samara? Para não deixar passar sobre a triangulação, né, que a minha maior percepção sobre o que se desenrolou na vida dela foi justamente isso, como a mãe dela trabalhava muito, né, o pai dela que fazia às vezes dentro da casa, e quando ela chegava, era muito barraco, era muita confusão, e ela ficava ouvindo aquilo, e quando ela já não aguentava mais, ela ia lá para o quarto com os irmãos dela, né, e ela começou a fumar muito cedo, e começou a ter isso como válvula de escape, para poder não ouvir as brigas. Então, daí a gente pode pegar esse ponto, né, que se chama triangulação. Quando você participa os seus filhos da situação dos casais. Então, que entendam que o assunto dos casais só diz respeito ao casal. Porque o meu pai e o marido da minha mãe são duas pessoas, né? E isso bate diretamente, né? Porque como Yolanda brilhantemente falou aí sobre a nutrição feminina, ela acabou repelindo isso dentro dela, né? E veio com essa coisa da raiva e o primeiro interesse dela foi para uma mulher, Exatamente. né? Isso é importante a gente falar, para poder não deixar passar sobre a questão. E a mãe dela muito rígida, a mãe dela e eles muito religiosos, né? Ficava nessa coisa de igreja, ficava nessa coisa de cantar, e a mãe dela, que ela era maestro, né? E essa estratégia que ela teve de falar da garganta, eu não posso cantar, você se vira, você começa com essa música e vai, e porque ela sabia que ela sendo ouvida e o cara ficou alucinado, ele falou, não tem nada mais para fazer aqui, não, a gente precisa dessa mulher e ponto, né? E se desencadeou aí ao início da carreira dela. Com certeza. Dentro da triangulação que a Samara está falando, gente, muitas vezes é a mãe que fala mal do pai, o pai que fala mal da mãe. Não existe idade que a criança entende ou não entende. Desde muito nova, ela pode não entender verbalmente que vocês estão se xingando, mas a criança, ela sente desde o ventre toda a tensão, tá? Ela sente toda a estimulação de quando é raiva, de quando é alegria, de quando é medo. No caso ali da Whitney, ela sabia que o pai estava reclamando de ter ficado cuidando deles e da casa. Isso gera culpa. Tanto que mais na frente você vai ver que todo o dinheiro dela, ela punha na mão do pai. É como se falasse, tá vendo, pai? Valeu a pena você ter cuidado de mim. E aí a gente... Eu estou pagando pelo que minha mãe não conseguiu. É a compensação. Porque se o pai demonstrava o peso para ele ter que ficar em casa, cuidar dos filhos, eu abandonei a minha vida para cuidar de vocês. Quer dizer, o que ele estava querendo dizer? A carreira da sua mãe sempre foi mais importante do que vocês. Alguém tinha que trabalhar naquela casa, né? Alguém tinha que pôr comida na mesa. Então, isso vem também, preste muita atenção para você entender que lá na frente as escolhas dela tem muito a ver na percepção que ela teve do que era amor, do que era pai, do que era mãe. Então, nós concordamos até aqui que ela tinha uma carência dessa nutrição, desse cuidado, porque homem e mulher cuidam de forma diferente, né? Isso, a coisa mais triste, eu tenho falado muito essa semana na minha rede social sobre a energia feminina e sobre a energia masculina. Não é que uma é certa ou errada, todos nós temos as duas, só que a mulher, ela tem instintivamente, por ela ter a habilidade de ter um ser crescendo dentro dela, amamentar a criança, ela nutre, ela cuida, ela protege. Isso é qualquer animal que põe uma criança, um elefantezinho, um cavalinho, um cachorrinho, ele tem esse instinto de cuidar. Da mesma forma, a energia masculina está na de defesa, está na de proteção,
Entendeu? Você vê também que um galo fica ali rolando o galinheiro e você vai lá pegar um ovo para você ver se você sai vivo. Então, é o instinto, tá? Aí, quando dentro de uma casa isso é trocado, principalmente para filha, que ali no caso era o pai, dois irmãos, eram três homens e ela sozinha, né? Então ela buscava por essa nutrição. E o pouco tempo que a mãe dela estava com ela, como Samara disse, e tinha muita rigidez. Eles moravam em Newark, é uma cidade aqui da New Jersey, dos Estados Unidos, mas um bairro mais barra pesada. E por isso ela foi para uma escola particular, mas era uma escola católica. Mais uma confusão. A pessoa está na igreja pentecostal, cantando o hino pentecostal e vai estudar numa escola católica, que é bem. E neste momento ela conhece o Robin e, com o passar de algum tempo, ela vai morar com o Robin. Tá? O filme não mostra, mas eu já procurei para poder ler. Na idade de ela fez 18 anos, 2 dias depois, ela foi morar com o Robin. Ela não chegou nem a terminar o segundo grau, a escola. E elas ali desenvolvem, elas são um par romântico, né? Aonde ela estava, o Robin também deixa de trabalhar para virar administradora dela, aonde as pessoas começam a observar e o pai dela chega para ela e fala assim, olha, tá ficando feio, não tá bonito não. Tá todo mundo comentando. Você precisa ser vista com homens, com rapazes. Dentro dela tinha aquele peso que ela tinha vontade de casar, de ter filhos, mas dentro dela também ela encontrou essa nutrição, essa aceitação. Porque com a Robin não tinha crítica, com a Robin não tinha grito, com a Robin não tinha ela ter que ser uma outra pessoa. A gente vai vendo que no desenvolver da vida da Whitney, ela começa por toda essa rebeldia para fora. Eu canto se eu quiser, do jeito que eu quiser, aonde eu quiser. O produtor dela passava apertado com ela. Porque, olha, essa música é ótima, eu não vou cantar, não. Gente, ela ia recusar de fazer o guarda-costas até que ela descobriu que o Aí foi a melhor cena da vida. ela, não, vou querer. Até eu, né, que sou mais boa. Então, assim, ela resolveu fazer um filme lindíssimo. Espero que todos vocês tenham assistido. Mas qual que é o ponto aqui? E que Samara também vai estar entrando dentro desse parâmetro. Nós atraímos por ressonância, tá? O Whitney começa a fazer sucesso e ela põe todo o dinheiro dela, toda a fortuna na mão do pai. Por causa dessa frase, eu cuidei de você desde pequena, enquanto a sua mãe estava cantando por aí. Então, eu continuo cuidando. Não era se ele tinha habilidade financeira, se ele sabia lidar com o emprego, mas é aquela situação. Você tem uma dívida comigo. Agora que você tem dinheiro, agora que as coisas estão ficando boas, você vai confiar na mão de outro. E quem sabe da história sabe que ele torrou o dinheiro dela todo. Tem uma parte do filme, gente, que ele sai dando cartão de crédito para todo mundo. E umas 2 vezes o Whitney chega no escritório e pega o pai com outra mulher sentada no colo. Então, assim, era aquela coisa, a gente não discute, mas a gente sabe que papai e mamãe não têm aquela relação bacana. Isso também atinge muito aos filhos. Então, todas as vezes que a mãe vinha pregar a religião e o pai vinha pregar o moralismo, que ela tinha que estar com o homem, ela olhava para eles assim, hello, quem são vocês na fila do pão? E mais envolvida ela estava com a Robin. Até que, então, ela fez essa música, né? Lançou essa música I Wanna Dance with Somebody, e a comunidade negra começou a dizer que ela cantava para as pessoas brancas. Por causa do estilo. Whitney nunca ficou presa a ser um ícone da comunidade negra, amarela, roxa. Antes da gente entrar nesse assunto, só para poder não sair lá da questão da nutrição e do paradoxo, né? Que ela ficava entre a rigidez e religiosidade da mãe e dessa situação do pai, que ela era a princesinha do papai, né? Então ficava essa coisa, ela passeava entre o amor, entre a dúvida e entre o tá doido,
Entendeu? Você não pode estar me falando de moralismo fazendo tudo isso que você faz, mas ela era muito obediente, né? Ela era muito temente e como ela tinha toda essa força, ela passeava entre essa situação. E quando quando a mídia começou a questionar, será que o Whitney é gay? Nunca apareceu com um namoradinho, nunca apareceu. Ele falou assim, olha, vocês precisam começar a sair com homens. Porque ela queria que a Robin fosse uma espécie de agente dela. Ele, você tá doido? Eu que cuido de tudo. Eu estou aqui. Que ela ficava nessa compensação, né, por conta da história da mãe, e acabou que, não, então, olha, Robin, você vai ser a minha melhor amiga e vai acompanhar, e vai ser isso. Eu não abri mão dela estar, e como foi dito, elas tinham uma relação muito bacana, porque ela trazia paz para ela, né? Ela podia ser exatamente quem ela podia fazer o que ela queria. Ela, embora ela já começou com essa assunto de droga, de bebida muito cedo, a Robin, ela meio que tolhia ela dessa situação justamente porque ela trazia essa paz para ela. E quando ela foi questionada dessa questão dos relacionamentos, né, que ela começou a pensar, ela tinha essa vontade também, ela falou que ela queria ter filhos, ela queria se casar, e com a mulher ela já não poderia fazer isso. Então ela colocou, Robin, ela conversou, você é minha amiga, mas eu queria que você entendesse que eu preciso de passear por esse lado, e eu não queria, e a Robin, ela, nossa, que dignidade que tem essa mulher, né? Que ficou com ela a vida inteira, aceitando tudo. E ela ainda falou, comigo não tem dinheiro, e você sabe que não era por conta disso, né? Não era questão financeira. Foi muito bonito essa situação. E essa questão dessa força que ela tinha, de todo mundo questionar, e ela não aceitava questionamento. Ela não aceitava. Quando que tal essa música? Ela escutava milhões de vezes, não, essa sim, essa não, essa sim, essa não. E quando falaram, ela não canta para preto, ela falou assim, realmente cantar para mim é só cantar. Não é para preto, para branco, sem rótulos. Exato. E ela se impôs disso. E como ela tinha a família dela toda nessa retaguarda, e ela, às vezes ela se fragilizava, e eles, canta para subir, minha filha, não é isso não. Você vai continuar nessa linha, e é isso aí, né? E gente, foi todo mundo muito importante, né? Apesar de tudo. Quando a mãe dela via que não estava favorecendo, que ela mesmo ia reger a orquestra, e ela fazia, vai assim, aí ela, ai, que bonito. Pois é. Então, dentro da ressonância, gente, o que acontece? Nós ou atraímos igual o nosso pai, ou repelimos igual o nosso pai, ou repetimos igual a papai. Quando ela está para receber o prêmio do Soul Fest, que inclusive ela não ganha, quem ganha é Janet Jackson, foi a primeira vez que ela encontra com o Bob Brown. Eles tinham uma diferença de 6 anos. Ela tinha 29 anos na época, né? E ele 23. Mas, momento nenhum, ela procurou saber quem ele era, a família, a índole, se tinha vício, se não tinha vício. A pessoa certa, ela te ajuda a crescer. A pessoa mais fraca do que você, ela fica nas suas costas. Mas a pessoa ferida, com a ferida pior do que você, doente, ela te afunda. Ela te afunda, e foi o que aconteceu com ela. Bob, naquele momento ali relacionando com ela, ele já tinha 2 filhos, de 2 mulheres diferentes. Quando ele pede ela em casamento, na mesma noite que ele dá um anel de noivado e que ela aceita, ele conta que a mulher está grávida novamente. Era uma questão de matemática. Se a mulher está grávida, é sinal que enquanto você está namorando comigo, você também está ficando com ela. Então, na verdade, o Whitney não foi pega de surpresa. Bob não se transformou. Tanto que ele, enquanto estava casado com ela, ainda teve mais um filho. Ele é um homem que tem 7 filhos. Um deles é Bob Christina, que ele teve com a Whitney. 2. E o que perdeu também, né? Não vamos excluir o neném, sim. E teve um também que o Whitney perdeu. Então, tipo assim, já tinha 2.
casou com ela, noivou com ela com a mulher grávida de um e teve mais 2 no meio dessa confusão toda. Ela tirou várias vezes ele da cadeia por questões de pensão alimentícia, né? Então, o que acontece? Ela teve um casamento no inferno. Por quê? Ele bebia muito, ele fumava muito, ela já usava droga, cocaína, ele usava maconha, mas ela usava, bebia, só que ela tinha uma dor. E presta muita atenção nisso aqui. Mesmo inconscientemente, ela sempre julgou a mãe dela de não estar presente na criação dela. Ela sempre julgou, criticou a mãe, da mãe estar fora cantando. Talvez, muitas vezes, até questionou que a mãe preferia cantar do que estar em casa. E isso é muito sério, porque quando ela se viu repetindo o mesmo padrão, quando ela se viu ficando fora, o neném dela já tinha nascido, né? Ela começou a enlouquecer, querendo cancelar as turnês, querendo chegar de avião, cantar e pegar o avião e ir embora. E umas 2 vezes ela chega em casa e a criança está lá sozinha com a babá, porque onde estava Bob? Visitando os outros filhos dele por aí, bebendo todos. Que a vida é muito viva, né? E ela te coloca no mesmo lugar para que você veja que a exclusão não vale. E olha, Né? gente, por que eu estou falando isso? Às vezes você não criticou a sua mãe de trabalhar fora, mas às vezes você criticou dela apanhar do seu pai. Às vezes você criticou dela perdoar o seu pai. Às vezes você criticou por ela abandonar o seu pai. Tá? Às vezes você criticou o seu pai por beber demais. Às vezes você criticou o seu pai por trabalhar demais. Às vezes você criticou o seu pai por ele nem trabalhar. Adivinha o que vai acontecer? Se você não entender qual é o seu lugar nessa história, se você não aceitar cada um com as suas escolhas o seu destino, e você se sentir no direito de julgar, eis que você... A vida é assim. A vida é um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. Lá estava Whitney vivendo na pele o que a mãe dela vivia. E no meio disso tudo teve violência, teve prisão, teve dinheiro. Ainda teve o pai dela, que é para poder dar aquele recheio no bolo, que roubou o dinheiro. Tá? Então, Whitney viveu uma repetição de padrão e ela quis também viver uma compensação. Os irmãos dela, um produzia, o outro tocava. Ela ficou um espaço de 7 anos sem produzir um álbum. Até que quando o pai dela morre... Gente, foi uma cena muito triste, porque quando o pai dela morre, ela vai lá toda amorosa no hospital visitar ele e ele fala com ela: você deve. Ela foi falar: pai, você, né, acabou com o dinheiro, eu vou contratar uma empresa agora para cuidar. O cara no leito ali de morte, ele pega ela pelo colarinho e fala: você me deve. Isso é muito sério, gente. Nunca faça nada pelos seus filhos, que amanhã eles vão estar com a dívida de te reembolsar. Toma muita alta responsabilidade de quem você é, do que você está fazendo e por quê. Tenho inúmeros clientes que carregam traumas que não conseguem nem identificar por que passam por determinadas coisas, por que não aceita determinadas coisas que foram mensagens mixtas dos próprios pais para eles. Mensagens de racismo, mensagens de escassez em relação ao dinheiro, mensagens de religiosidade, mulheres travadas sexualmente, mulheres abusadas porque elas não sabem se posicionar, homens desrespeitados, maltratados porque não sabem se posicionar. Porque na hora que o Bobby Brown a pede em casamento, eles estão num momento muito feliz. Aí ele fala assim: olha, eu acho que nós chegamos no momento que a gente precisa estar junto. Você quer casar comigo? E ela: claro que eu quero, toda feliz. Aí ele fala com ela: não, então beleza, porque ó, vou te contar uma coisa, né? Que bom que você já aceitou, que nós vamos arrasar com esse casamento. Fulana tá grávida, mas aqui tem nada a ver, porque nós somos o casal da vida. O mundo vai se curvar, o mundo vai se curvar ao nosso... Ela saiu do carro em plena avenida,
andando e louca, ela não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso, porque ela tinha essa força, mas na mesma hora, ela já pensa, porque ela passeava, né, entre o que ela queria, o que ela acreditava e o que ela tinha que ser, por conta, eu tenho certeza que ela deve ter lembrado do pai dela, né, eu preciso de casar, eu preciso de estar com um homem, eu preciso de ter família. E ele conseguiu convencê-la que era a melhor coisa, o quê? E ela escolheu um homem disfuncional, né? Para poder ter a família, abriu mão do grande amor da vida dela, né? Que era a pessoa que no caso era Rob, para poder entender que ela agora era uma empresa, né? Que ela era uma empresa, que ela precisava desse casamento, ela precisava de manter essa vida, né? A respeito da carreira dela mesmo. E aconteceram todas essas coisas aqui. Então, o que a Yolanda está falando é muito sério. E nós pais temos essa responsabilidade, porque nossos filhos já vêm com uma carga muito pesada, né? De que nunca vão conseguir pagar a vida. Verdade. E se ele ainda ter que pagar a vida, ainda ter que pagar pelos cuidados dessa vida até a hora que a gente tentar retribuir isso para os pais, a gente não consegue viver, não consegue seguir. Né? Gente, e você querer agradar sempre. E muitas vezes os pais vivem nessa dualidade entre o 8 e o 80. Tem mulheres que criam filhos sozinhas. Não, eu tenho medo de me relacionar com outra pessoa, eu não vou casar de novo, os meus filhos não vão aceitar eu ter uma outra pessoa. Aí esses filhos crescem com essa carência da figura masculina, de um suporte, e essa mãe tem que trabalhar dobrado, aí nenhum nem outro. E tem aquelas também que tem que cada dia ter um parceiro diferente, expondo os filhos nessa diversidade, até mesmo de valores, que faz com que também os filhos tenham a mesma percepção de não ser prioridade. Então, nem muito quente, nem muito frio, tá? Você precisa entender quem é você. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A mulher que vive no abuso, ou o homem que vive no abuso, porque tem muito homem também que é abusado, simplesmente eles não conseguem andar, é uma linha muito tênue. Ela não consegue manter o equilíbrio em quem eu sou, se eu estou feliz ou eu estou só. Eu não posso estar só. Então eu vivo de migalhas, eu vivo de momentos felizes. E por fim você coloca a pessoa assim, o que é ser feliz? Ela não tem um parâmetro, porque às vezes nem com os próprios pais ela aprendeu isso. Então quem não tem um parâmetro, aprende. Às vezes, outro dia uma pessoa falou comigo assim, Yolanda, mas eu nunca vivi isso em casa. Eu falei, você nasceu andando de bicicleta? Não, você aprendeu. Não aprendeu? Então aprenda. Modele. A gente, no desenvolvimento pessoal, a gente aprende muito a modelar. E modelar é diferente de invejar. Né? Por exemplo, eu modelo muito a relação da Michelle Obama com o Barack Obama. Eu gosto de como ela se posiciona como mãe, eu gosto de como ela se posiciona como esposa, eu gosto da relação deles com as filhas, das filhas com ele, e como eles conseguiram passar 8 anos pela presidência sem um barraco sequer. E, gente, quando eu falo sem um barraco sequer, é porque não teve nenhum, porque eles aqui chega até a inventar o barraco. Se você assim der 10% de chance, eles já inventam, porque é mídia. Então, quando a mídia não tem nada para falar, você pode imaginar o esforço que não foi, tá? Então, é muito importante você saber com quem você relaciona, quem você ouve conselhos, principalmente, né, aquelas opiniões construtivas. Aí você olha para a vida da pessoa, você fala, filho, você não deu conta nem da sua vida. Você quer crítica construtiva, que estou falando só para dar um toque, né? Vai lá. Não fui, não, mas você vai. Eu não cheguei lá, não, mas você vai. Tá? Então, foi um grande vacilo da Whitney e da família dela permitir o casamento com uma pessoa que não tinha a mesma fé, que não tinha a mesma força, que não tinha nem... Porque se ela já tinha esse lado disfuncional, ela não podia se associar com alguém tão quão pior do que a situação dela. Ela, pelo menos, estava ali, sem um passarinho para criar. O cara já tinha 3 filhos, 2 mulheres diferentes. Acho que ela nem tinha essa noção. E mesmo assim, ele por aí bebendo, saindo, quem viajava com ela não teve opção de pensar.
Ele colocou ela tão numa situação que ela só pensou no business, né? Ela só pensou, eu vou casar, não, vai dar certo. E foi, né? Tanto que naquele documentário que a gente viu depois, no dia do casamento, aquele vestido maravilhoso, ela se E drogou, né? Ela precisava. com cocaína. Foi a primeira vez que ele a viu. É. Então, gente, ela perde o primeiro filho com ele. Logo em seguida, ela engravida de novo, de Bob e Cristina, que é uma outra coitada, né? Que infelizmente viveu ali praticamente numa porção dobrada, pior, o mesmo trauma da Whitney, porque no caso da Whitney, só a mãe dela que saiu, o pai ainda ficava a cuidar. No caso da Bob Cristina, os dois iam, porque ele também como cantor, também como dançarino, ainda pai de mais três, e ela, rica milionária, né, para tudo quanto é lado, cantando. Então a menina, literalmente, não tinha um respaldo. Quando ela estava junto com a mãe, o que ela via a mãe fazer? Beber, cheirar e fumar. Fumar, cheirar e beber. Que foi aonde ela se espelhou e, infelizmente, acabou tendo exatamente o mesmo fim da mãe. Gente, pessoa cai dura, tem um ataque do coração, vai agora. Uma mãe e uma filha morrer afogada por causa de overdose de droga, parece até sim um combinado. Mas nós entendemos bem sobre lealdade. Vou deixar a Samara falar sobre isso, que é um assunto que ela, assim, tá ficando maestra, né? Fala com muita maestria, e eu gosto muito de vê-la. É o nosso amor sacrificial, é o amor cego, o amor infantil, né? Porque quando a gente chega ao mundo, a gente chega com essa dívida enorme. Você chega para poder pertencer, né? Olha, o que eu posso fazer para poder pagar a minha vida, que eu estou feliz demais de estar nessa família, nesse clã. E geralmente essa pessoa, ela vai para um lugar de alguém que foi excluído, né? Quando há exclusão na família, essa pessoa que chega, ela vai tentar ocupar esse lugar, né? E é porque eu gosto muito de estudar sobre isso, que eu sou muito questionada a respeito de Bert, que ele, isso é um absurdo, esse homem é um louco, esse homem é um nazista, esse homem... Só que, gente, ele só entendeu o que acontecia na vida de todo mundo, porque se você fizer um mínimo de esforço, você vai identificar isso na sua família e na família das pessoas que você convive, entendeu? Então, porque não é o cara, ele só identificou, isso inclusive está escrito na Bíblia. Se você pegar pontos, você vai achar isso. Então, esse amor sacrificial, esse amor cego, esse amor infantil, se a gente não nutrir, se a gente não entender, como Yolanda falou, a gente tem que tomar o que veio dos nossos pais, com gratidão, para a gente poder conseguir seguir para a vida com o que é nosso. E transformar o amor cego no amor que vê. Porque senão é repetição de padrão, né? São 3 frases que são muito fortes e elas são muito explicativas, que é o eu sigo você, antes eu do que você, e o eu também. O eu sigo você, geralmente, ela está relacionada a uma perda, geralmente dos seus pais ou seus avós, que você identifica aquilo e você vai fazendo as mesmas coisas, né? E geralmente são essas repetições de padrão. O antes eu do que você, ela vem de uma dor da pessoa, por exemplo, quando a pessoa sofre triangulação. A mãe, ela sente uma dor tão grande que geralmente os filhos, ele toma aquilo e ele não quer que a mãe sofra daquele jeito. O pai, eu estou falando a mãe só para poder colocar um exemplo, tá, gente? É qualquer um. E ele fala, não, antes eu do que você. Então, ele adoece. Ele enfia em droga, ele morre, gente. Entendeu? E o eu também, que para mim é o mais... e o antes eu que você também, por exemplo, quando a filha vê o pai numa situação, que o pai acontece alguma coisa e meu pai vai preso.
ela faz alguma coisa e ela vai presa no lugar do pai, entendeu? Qualquer coisa que ela vá se sacrificar para que a outra pessoa não siga. E o eu também é quando você não consegue romper essa barreira, esse tomar para você seguir para a vida. Então, ai, fulano é assim. Eu também. Você pertence tanto àquilo que você inconscientemente também faz as mesmas coisas. Então, é isso que aconteceu com Bob. Ela foi colocada nessa situação, a mãe dela, trabalhadora, né, repetindo o padrão da mãe, e ela, quando ela entende isso, né, ela tem uma gratidão pela mãe muito grande, depois ela fica com um amor tão grande com a mãe, né, porque ela entendeu o que aconteceu com ela, que não foi porque a mãe dela queria, olha, né, ela não queria. Na hora que ela olha, que ela tá numa turnê maravilhosa, aí ela ia voltar no outro dia e ela fala assim, olha, você pode deixar esse avião aqui, nós vamos voltar hoje, eu terminando o show, a gente vai voltar. Ela, não, você não vai voltar. Por que eu não vou? Porque seu pai não quer. Ela, querido, quem manda sou eu. Quem comprou o avião sou eu. Eu terminando o show, eu vou voltar para casa, que eu vou dormir com a minha filha hoje na minha cama. E quando ela chega lá e vê que o pai também não tá, aí você imagina, a válvula de escape dela, que antes era só o cigarrinho, ela vai para avalanche de coisa, ela não consegue mais romper com isso. Aí já começa a cair nos bafão, né? Já começa a não conseguir cantar como ela cantava. Ela começa a não conseguir chegar nos tons que ela chegava. E a filha acompanhando tudo. Foi na camisa de força, né? Do centro de reabilitação. O pai dela morreu. Ela não... Eu vi, assim, os olhinhos da menina, né? Que representou a Bob Cristina, vendo na janela a mãe sair amarrada na camisa de força. Ela ia nadar com a mãe no centro de recuperação. E você vê que todo esse tempo ela não mexia com droga. Quando a mãe falece, ela começa como se ela pensasse, eu não quero ficar aqui, eu tenho que arrumar um jeito de estar junto com a minha mãe. E ela segue os mesmos passos. Aos 20, maravilhosa, milionária, com a cara cheia. Única herdeira. Entendeu? Então é muito sério. Então, gente, é tão importante a gente analisar. Nossa, fulano tá bebendo demais, fulano tá fumando demais, fulano tá bebendo ou comendo demais, né? Que é a obesidade, todo o excesso. A obesidade muitas vezes vai pelo distúrbio emocional. Eu tenho que me proteger. Quando uma criança, você vai ter uma percepção se a criança foi abusada sexualmente ou se ela tá guardando um segredo e não tem coragem de se abrir com o pai e com a mãe, porque ela começa a comer de uma forma louca. Gente, mas a pessoa era magrinha, de repente engordou, né? A pessoa bebe, a pessoa também fuma desesperadamente. Todo o excesso revela uma falta. E no caso de Bob e Cristina, né, ela ainda foi pega com vida, mas ela ficou 6 meses em coma, falecendo de falências múltiplas. Agora, o que é triste, gente? A mãe de Whitney Houston enterrou o pai, enterrou o Whitney, internou o irmão Gary e enterrou a neta. Ela deve ser aquela que olha e fala, cantei, 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 e no final das contas o filho produtor, a filha cantora, o pai da Whitney, né, ex-marido que era empresário do cantor, a filha também que já estava chegando a fazer, cantando MTV, todo mundo se foi. Então a base do sucesso não necessariamente é só o talento, é uma família funcional. E você, como a Samara citou lá no início, se você for pesquisar sobre a vida de Michael Jackson, você vai ver que não foi muito diferente. Né? Pai do Michael Jackson ficou aí para sugar a galera, aquela pressão, né, que era sobre ele e os irmãos também de Michael Jackson. Você vai analisar a vida de Marilyn Monroe, né? Teve um filme também, né, Samara, uns meses para trás, o Blonde, que foi a biografia dela também. Você vê ela repetir o mesmo padrão da mãe, né? Então, assim, a constelação, gente, ela é muito simples. Na verdade, a constelação hoje, eu não acho nem que é uma ferramenta, eu acho que é um estilo de vida. Se todas as vezes que é um bloqueio, você parar e pensar assim, é falta de pertencimento? Tá em ordem? Tá em equilíbrio? Você vai ver, principalmente
problemas de casais. Tirou o equilíbrio, saiu da ordem, a mulher virou o homem da casa, o homem virou a mulher, os filhos viraram o chefe da casa. Morreu também, né, semana passada, a filha do Elvis Presley, nova, bonita, né? Então, assim... Senhor, o morto que ganha mais dinheiro no mundo, Elvis Presley também. Gente, eu tive a oportunidade de assistir agora em novembro, o filme dele também foi uma biografia linda, mas você vê o tanto que ele foi lesado pelo o produtor dele. Gente, o Elvis Presley nunca cantou fora dos Estados Unidos. Nunca fez uma turnê na Europa, porque ele assinou pro produtor dele só território nacional. Imagina o sucesso que esse homem fez no mundo inteiro, sem saído. Então, assim, você vai vendo ele foi entristecendo, ele estava muito drogado. E, gente, eles não usam essa droga por diversão, não, é para dar conta, né? Elvis, no caso, não foi. Ele tinha esse problema com o corpo, né? Que ele queria chegar à perfeição, a disfunção dele. Mas é igual que você falou, a constelação familiar é para todo mundo. Eu acho que devia ser estudado em escola, entendeu? Devia ter em escola, porque é uma terapia sistêmica familiar para colocar ordem, para trazer cura à sua ancestralidade. Quando você se levanta, você está agradando a todo mundo que não deu certo. Ninguém veio aqui para poder dar errado, entendeu? A gente quer que dê certo, só que a nossa criação, nós somos vítimas de outras vítimas. Entendeu? Não dá para você culpar seu pai e sua mãe por ter acontecido, porque eles também foram criados disso. Então, a partir do momento que você identificou, você entendeu, você se levanta. Não, daqui para frente não acontece mais. Entendeu? É um presente que você dá para você e para sua família, para toda a sua dinastia. Exatamente. Eu fixei aqui, gente, a página da Samara. Você que ainda não segue, siga, seja leve e considere. Tem muitas pílulas sistêmicas, você vai aprender muito com o conteúdo também. E eu gosto muito de estar tendo a Samara como minha convidada no Coachflix, porque é muito bom ter uma outra pessoa também que considere que tem uma outra visão. A gente às vezes bate muito papo sobre um filme, tem coisas que eu observei que ela não observou, tem coisa que ela observou, eu cresço e ela cresce. E o grande ponto de um bom profissional é estar sempre aprendendo. Quando você achar por aí uma pessoa que sabe tudo, que é o dono da verdade, você já pode saber o mais doente é ele, entendeu? Ele que está precisando de poder resolver a vida dele. Eu já tinha falado com a Samara hoje mais cedo, eu queria muito fazer a nossa próxima análise do filme Mulher Rei. É um filme também que você consegue ter uma visão sistêmica de pertencimento, porque hoje nós estamos falando aqui da desordem que leva ao desequilíbrio. É a história de Whitney. Não tem uma história de pertencimento. Mas ali a desordem, a disfunção dentro da casa, do posicionamento, da energia feminina e masculina, a carência dela de mulher levou ela a se apaixonar por uma outra mulher. Né? Essa necessidade de não ter essa briga, né? Entre pai e mãe, você fez, quem fez, que pagou, que não pagou. Ela só queria ali viver em paz. Ela já usava tranquilizante para dormir, cocaína para estar acordada, né? Para poder estar ali espelhando, né? Passando aquela energia toda para o público. E chega num ponto que o corpo já não desliga mais. Agora, se ela tivesse um marido centrado, mais equilibrado, ele não seria um com ela. Por isso, com quem você se casa é essencial. Você vai saber se você é bem cuidada, você vai saber se você é bem zelada, se a pessoa tiver entrar no buraco e ela esforçar para te tirar de lá. Não é ela pular com você, vamos ver quem vai mais fundo. Se você também... O filme que nós estamos falando, Paula, como é que ele chama em português, Samara? Em inglês ele chama I Wanna Somebody. Ele não tem tradução em português, não. Ele só fala que De Whitney Houston. Tá no cinema, isso, no Brasil. isso. I Wanna Somebody to E, Dance.
só para poder não sair do assunto, que eu anotei que foram muitas frases impactantes que elas colocam muito essa questão sistêmica, que ela tem noção dessa situação dela. Quando ela fala assim, olha, quando o produtor dela fala que ela estava muito tempo sem fazer show, ela falou assim, eu estava fazendo filme, eu estava fazendo não sei o quê, porque ela estava tentando sair desse emaranhado, mas ela não conseguia. Ela falou assim, olha, como eu queria me sentar no sofá com a minha filha e que ela tivesse de verdade uma vida de princesa. Mas como? Se o pai dela é Bob Brown e a mãe dela sou eu. Olha, isso é de uma dor. Isso é de uma dor. E quando ela foi para a primeira reabilitação, e ele era preso, e eles ficavam naquele barraco, e ela tirava ele da cadeia, e o assunto do showbiz era a situação. Whitney e Bob Brown, ela virou para ele com muita dor também. Ela falou assim, olha, Bob, eu não posso te cobrar sobre as drogas, não, porque eu já usava antes de te conhecer. Mas eu queria um lar. Eu vi os meus pais estragarem tudo, e eu prometi para mim mesma que eu nunca ia fazer isso com a minha filha. Ser dois estragar tudo. Sabe? E essas coisas eram de muita dor, porque, infelizmente, ela não tinha um constelador lá para poder colocar ela em ordem, né? Para ela poder entender que ela não fazia aquilo. E no final, que quando ela já estava toda cagada, coitada, toda estragada, que a Oprah deu a grande oportunidade para ela, né? Para ela poder recomeçar. Ela falou, vou fazer uma turnê, eu vou recomeçar. E era muito fácil ela fazer isso, né? Porque uma voz daquela com essas músicas todas. Imagina num show de Whitney Houston no Brasil. Gente, eu vendi um rim para poder estar lá. Venderia um rim. Isso foi em 2012, né? Que teve um momento que ela falou assim, quem sabe eu pudesse convencer o tempo de se retardar e para que eu pudesse começar de novo. Ai, meu Deus, eu fico triste. Olha, isso é tão sério. A Irene perguntou aqui sobre a ressonância. O que nós atraímos por ressonância, tá? Se você é uma pessoa muito ansiosa, você tem muito medo, medo de casar, você vai atrair uma pessoa muito insegura, entendeu? Ela não, por quê? Medo atrai medo, da mesma forma que força atrai força. Por isso que eu pelo menos bato muito na tecla com as minhas pacientes, com as alunas, é o seguinte, eu não, né? A Bíblia, assim como tu crês, tu és, assim como você se vê. Se você se acha fraco, se fores encontrado fraco na hora da sua luta, serás fraco. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar na sua capacidade é você. Então, se a Whitney lidava com drogas, com tranquilizantes nos dias difíceis, o marido dela era tipo ela um pouco pior, entendeu? Porque ela não tinha problema de alcoolismo, mas ele tinha. Então, ele tinha droga, ele andava com a garrafa de uísque o tempo todo, né? Maconha, cocaína, e ela era muito tranquilizante e a cocaína. Então, assim, eles não se ajudavam. Na hora de procurar uma pessoa, se ela tivesse consciência, nossa, gente, eu já tenho esse problema com remédio. Quantas pessoas dão depoimentos? Olha, eu era assim, encontrei fulano me tirou tanto que o Bob Brown está casado desde 2012 e nunca mais ele mexeu com droga, nunca mais ele bebeu. A mulher dele, ele fala, se não fosse ela na minha vida, tá entendendo? Então ali, nem ele ajudava a Whitney, nem a Whitney ajudava ele. Quando uma mulher é sábia, quando uma mulher é forte, ela tira o homem da cachaça, ela tira o homem do buraco, ela tira o homem do desemprego, entendeu? Quando o homem também, ele tem um impacto na vida da mulher, ele tira ela da obesidade, ele tira ela de um emprego para outro melhor, ele levanta a autoestima dela, ele incentiva ela a voar mais alto. Agora, tem os transtornos. Quando o homem é narcisista ou quando a mulher é narcisista, ela nunca vai aceitar a outra pessoa passar dela. Então, ela vai estar sempre colocando a pessoa numa situação para que a pessoa pense menos sobre ela.
e idolatra. Isso aqui já não é ressonância. Agora, quando duas pessoas são codependentes emocionais, que era o caso da Whitney e do Bob, eles se autodestroem. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro para você, Irene. Observe o tipo de homem. Por exemplo, a mulher que tem a síndrome da boazinha, da salvadora. Estou falando isso porque eu já fui essa pessoa um dia, tá? Essa pessoa... Eu, em tratamento, tá? Só por hoje. Não, eu acredito que eu fui liberta até sem eu querer. Não foi assim que eu estava procurando tratar, não. É porque a pessoa que eu me casei, para com isso, para com esse mimimi. Entendeu? Então, tipo assim, acabou que não tive como alimentar. Porque quando a pessoa alimenta o seu vício emocional, é pior. Entendeu? Então, eu tinha o vício emocional do abandono. Então, para tudo e qualquer coisa, eu estava achando que a pessoa ia me abandonar. Então, o que eu fazia? Né? Se você ali a boazinha, a salvadora. Eu não posso ser abandonada, não posso ser abandonada. Eu nunca vou esquecer. Eu deve ser que eu tinha uns 3, 4 meses de casada, a gente teve um atrito. Aí eu tirei a aliança, pus na beirada da pia assim e fui deitar. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui. Casamento, divórcio não é opção. Tá com raiva, pode ficar com raiva, mas pode pôr aliança de novo e você deita na cama. Não tem ideia. De onde eu estava vindo, isso não existia. Qualquer coisinha que tinha briga, um dorme de um lado, um dorme do outro, não conversa, aquela coisa toda. Então, assim, o quão é importante ter uma pessoa forte, que sabe quem é, que sabe o que quer, que te leva a crescer e amadurecer. Entendeu? Procure, vocês aí que ainda não estão casadas, pelo amor de Deus. Antes de se casar, bota os bonecos na água. Entenda o que é a relação dele com a família dele, quem que tá ali, como que vocês vão, se vocês vão encontrar essa ressonância positiva, porque depois não adianta. Duas pessoas completamente diferentes que não combinam o que vai ser, e quando chega lá, a pessoa gosta de pão na manteiga e o outro gosta de pão com requeijão e ninguém compra o requeijão. E quem não compra o requeijão fica lá, tá vendo? Nunca mais comeu pão, aí fica alimentando aquilo, porque eu não tenho requeijão, porque eu não tenho requeijão. Mas não contou para outra que gosta do pão com requeijão. E tá ali infernizando a vida do pobre coitado por conta dessa situação. Por quê? Porque não combinou, porque não contou. É um exemplo idiota, mas é só para você entender o quão grave que pode ser isso. Porque de pinguim em pinguim, você vai encher uma tampa. E outra coisa aqui, voltando aqui no filme da Whitney Houston, suponhamos que Bobby Brown fosse namorar dentro de casa ali, né, com a Whitney, e visse a dinâmica que era ela com a mãe e ela com o pai. E ele fosse um cara centrado, ele ia entender que a maior dor dela foi essa ausência. Ele ia falar, peraí, mas nós estamos repetindo a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Gente, quando você casa com a família toda. Realmente, Tá? o primeiro homem na vida... Não acha não, viu, mulher? Não acha não. Depois que casar, não quero minha sogra dentro da minha casa. Depois que casar, a gente muda isso. Não muda nada, tá? Então, já estou dizendo, primeiro que pai e mãe têm uma visão muito ampla, porque vocês são, né? Nós somos 50% pai e 50% mãe, tá? Uma outra coisa é que quando você tem clareza de onde você está vindo, você sabe exatamente para onde você quer ir. E se você estiver buscando seu pai e a sua mãe para ir com você por este caminho, eu falo assim, alguém por ressonância que seja igual ao papai, a filhinha do papai, gente, ela está sempre procurando o pai dela no outro homem. Então, quer dizer, ela nunca vai estar disponível, ela nunca vai se entregar 100%. O filhinho da mamãe, ele é casado com a mãe. Ele quer alguém que ele possa ter sexo. Mas quem ama ele, quem em primeiro lugar na lista, na fila dele, é a mãe. Então ele também nunca vai se entregar. Fica com dó dos netos, que fica lá igual uma barata tonta. Afinal de contas, quem quer errado, papai ou mamãe? Eles estão sempre em guerras de braço, procurando ter razão. O homem fraco, o homem passivo, o síndrome de Peter Pan, ele depende da mãe até para respirar. Isso é tudo emocional, tá, gente? Não tô falando de dependência física, não. Ele Inconsciente. é inconsciente.
ele precisa da autorização para ir para o mundo. Pode ter o estudo que for, porque é como se a mãe tivesse uma dívida com ele. E não tem esposa, não tem Gisele Bündchen que paga isso, tá? E ao contrário também, quando é a filhinha do papai. Por quê? Você não faz igual meu pai, você não é igual meu pai. Se meu pai tivesse aqui, faria aqui. Se eu ligar para meu pai, ele vai fazer. E quem é o homem que cresceu lá em outro lugar que vai repetir isso? Então, o segredo aqui, Yolanda, o que você sugere? Se conheça. Se conheça. Porque se você conhecer a sua dor, é com 10 minutos de conversa, você sabe quem te machuca. Se o que mais te doeu foi ver a sua mãe ou seu pai ser maltratado, vai procurar alguém que te maltrata? Tá doida, masoquista? Se você sofreu de ver briga, quebradeira dentro de casa por causa de bebida, você vai procurar alguém que bebe? Ou você vai beber dessa forma? Se você se sentiu um filho ou uma filha desolada por não ter atenção de pai... Gente, às vezes eu converso com um cliente minha que não lembra, não tem memória de brincar de boneca com a mãe. Não tem memória de brincar de casinha, de ir num zoológico. Não. Aí, você faz com seus filhos? Não, a pessoa sofre porque ela não teve. Mas, ao mesmo tempo, ela também não dá. Então, a pessoa era sozinha, continua sozinha e vai ficar sozinha. Você sabe quem sofre? Quem entra na relação, os filhos da relação, entendeu? Então, gente, pega esse filme. Se vocês ainda não assistiram o filme, vale a pena assistir. Nós vamos estar analisando esse filme. Tá tudo bem, Samara? Chegando, o povo chegou aqui, me deixaram, deram 1 hora cravado, chegaram todo mundo aqui. Tá tudo bem, desculpa. Então, o nossa próxima análise vai ser do filme A Mulher Rei. Eu espero que vocês assistam antes, porque eu acredito que acaba que você tem uma outra visão, né? Quando você já assistiu o filme. Quem já assistiu ou quem conhece a história da Whitney Houston entendeu aqui, né? O que é a falta de ordem e como que a ordem antecede o amor. A falta de ordem te persegue a vida inteira e gera desequilíbrio. Tá? Então, procura ver se a sua casa está em ordem, se os seus relacionamentos estão em ordem, com hierarquia, com pai, mãe, com respeito, com você mesma. Lembrando, amar o próximo como a ti mesmo. Você não fala que ama ninguém se você não se ama. Se amar é se respeitar, se valorizar. Se você está precisando ter mais crença de merecimento, ter um melhor autoconhecimento, gente, por favor, essa live vai ficar salva, tanto no Seja Leve quanto aqui na minha página. Eu sei que às vezes não dá por causa do horário, né? Aqui ainda é bem cedo, aqui que são 7 horas agora. No Brasil já está bem tarde, 10. Mas passe para alguém que você saiba que precisa de ouvir, que vai ser beneficiado. Você pode mudar a sua história no presente. Você pode mudar a história dos seus filhos. E pensa, você pode ser um grande agente para os seus próprios netos. Não repita padrão negativo. Não repita dor. Você pode. Olhe para isso, tá? Lembra, todo excesso revela uma falta. Mais algum comentário, minha amiga? Aqui, completando, né? Isso tudo que você estava falando, sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento traz para a gente a libertação do vitimismo, a autorresponsabilidade. Freud deixou uma frase que eu estou usando em todas as horas que eu quero dar um chilique. Qual a minha responsabilidade na disfunção que eu estou reclamando? O que eu fiz para isso estar acontecendo? Isso virou meu mantra. Isso virou meu mantra. E para completar sobre as análises de filme, o filme é bom porque a gente, além de estar no entretenimento, a gente está aprendendo também, né? E essa questão da Whitney Houston, assim como os outros mitos que a gente falou aqui. Gente, casais, não façam triangulação com seus filhos. Os assuntos dos pais, que fiquem com os pais. O pai do seu filho e o seu marido é
outra pessoa. São duas pessoas distintas. Ele pode ser um péssimo marido, mas ele é um ótimo pai. E mesmo se não for, não faça que ele não seja. Não macule a imagem do pai do seu filho para ele. Sabe por quê? Porque vocês podem estar assassinando a Whitney Houston. Entendeu? Lá na frente. Então, Alienação. lá na Entendeu? Então, é isso. Eu fiquei muito feliz. Eu já queria falar sobre ela. E depois veio esse filme para poder brindar que veio de muito feliz. E aqui, é um show, tá? É um passeio pela vida dela inteira, é a discografia dela toda, são os filmes dela, todos os momentos apoteóticos. E o produtor, ele teve uma felicidade, que ele deu uma dignidade para essa mulher, para poder entender que ela foi maravilhosa, ela foi incrível, que isso que aconteceu não foi culpa dela, entendeu? Ela foi uma vítima de uma situação. E não deixa de ver, não, porque vocês vão ficar aqui, nem a gente está, né, impactados. E se puder aprender alguma coisa no caminho, né? É isso. Espero poder ter ajudado aí vocês. E como a Yolanda falou, estou aqui para ser uma facilitadora de um possível problema aí. Só me chamar. É isso aí. E olha, gente, se vocês saírem de lá, assim, achando que você tem o dom de cantar, que a gente fica empolgada, né? Canta, toca. Passa, tá? 2 dias só cantando, você se sente a própria Whitney, depois Eu para. não fico, não, mamãe já cortou minha asa há muito tempo, querida. Seu negócio é atuar. Não canta, não. Eu já entendi. Ela está dando uma sugestão aqui, Samara, para nós analisarmos letra de música também. É uma boa sugestão. Quero falar para você. Especialista disso desde 1822, né, meu amor? Ninguém sabe desse. Por que eu não vi os comentários? Eu falei, gente, o povo ficou calado. Ninguém participou no comentário, olha, não. se vocês tiverem sugestão, tem 2 perguntas aqui, ó. Se você tiver sugestão de filme, como seguir a vida se os parâmetros aprendidos não nos permite pensar ou viver outra realidade? Claro que permite. Permite, ninguém mais está na escravidão. Se você tiver alguma dúvida, leia João 8,36. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem como você ser livre e sentir que não tem permissão. Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tudo é permitido. Sabe ler? Tem entendimento? ABC, você entendeu? Segue sua vida. Mas para isso tem o quê? O artifício das terapias. É por isso que nós estamos aqui. É isso que né? as pessoas fazem terapia. Agora é por isso que nós estamos aqui. Sem desonrar pai e mãe, tá? Não é que você vai fazer uma revolução lá na sua casa, eu sou livre, a partir de hoje essas paredes vão ser todas vermelhas. Não é isso que eu estou dizendo, né? Casa de pai e mãe é de pai e mãe. Os incomodados que se retiram, têm a própria casa e pintam as próprias paredes de vermelho. Mas a gente não desrespeita, não desonra pai e mãe, mas ao mesmo tempo nós temos o direito de ter uma vida melhor. Nós estamos sempre em evolução. Não era porque o meu bisavô e meu avô eram analfabeto que eu também não posso estudar. É mais ou menos assim, tá? Eu espero que vocês tenham... O quê? Daqui para frente, permita-me fazer um pouco diferente. Diferente, com muita reverência. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente está aberto a fazer novas análises, novas sugestões. Vemos vocês daqui 15 dias. Que dia que vai dar daqui 15 dias, gente? Sábado é 28, sexta é 27, 26, dá na quinta, dia 25. 25 de... É isso mesmo? Daqui 15 dias? Eu estou sem minha agenda, mas se for, é isso mesmo. 20... O calendário está aqui na minha frente, gente. Eu dando essa manobra. Aliás, eu estou olhando fevereiro, que eu fico emocionada, gente, que esse mês é o mês do meu aniversário. Aí toda hora eu só sei calcular, estou ficando velha. É dia 25, isso mesmo. Nina, sua linda da Tio. Olha lá, gente. Essa aí é my power girl, minha super Nina. Fazendo pau. No dia 25, nós vamos estar desse outro filme.
Mulher Rei no Brasil, Woman King aqui. Nós vamos estar falando sobre pertencimento. Segredos não revelados, tá? O que que isso traz, o que que isso atrai? Para onde, quais são as doenças derivadas do não pertencimento, tá? O não reconhecimento, a raiva. Gente, a raiva é um tipo de exclusão. Então, assim, babados fortíssimos, vocês não queiram perder. Muito obrigado Tá por bem. todos vocês que participaram. Um grande beijo, obrigada pelo carinho. Passa a live para frente, tá? Tchau.